Boa tarde, galera. Meu nome é Bruno. Aqui comigo está o Iago, a gente é engenheiro lá do Nubank. E a gente trabalha no time de plataforma. O que a gente trabalha no dia a dia é criando tooling interno para os outros engenheiros trabalharem de forma mais eficiente e criando abstração para eles não terem que se preocupar o tempo inteiro com isso é Kafka, ou isso é Kubernetes, ou Prometheus e qualquer coisa do gênero. Essas são as principais ferramentas que a gente usa no dia a dia, Prometheus, Kafka, Kubernetes. E essa talk vai ser explicar como é que foi a nossa migração para Kubernetes e quais foram as lições que a gente aprendeu. A gente apanhou um pouquinho no processo, mas até que deu certo no final. Aqui, antes de começar, alguns números. Esses números a gente atualizou hoje. São 13 milhões de clientes, 1.700 funcionários. Desses 1.700 funcionários são 300 engenheiros. São 320 microserviços, então todo novo engenheiro que entra lá, a gente faz a piada, você vai ter um microserviço que é seu, porque tem mais de um por engenheiro. Mais de 1 bilhão de requests por dia e 700 milhões de mensagens por dia também. O nosso stack, principalmente, a gente usa um stack bem diferente, assim, que a gente não costuma ver muito no mercado, principalmente Clojure e Datomic. Inclusive, a história de por que a gente escolheu o Clojure no começo do Nubank é interessante, porque, na verdade, a gente primeiro escolheu o Datomic, que é o lance do banco imutável, né? Então, fez muito sentido no começo pensar assim, a gente vai ser um banco, então a ideia de imutabilidade para transações e você não dar um update direto lá e depois isso fica impossível de traquear e fica impossível de fazer auditoria. Então, o Datomic fez muito sentido desde o começo e o Clojure é a linguagem do Datomic, então a ideia foi bem assim, bom, vamos com o que é nativo, né? Vamos com o que é igual. E o Kafka a gente usa também nessa nossa stack. O Kafka já não é tão incomum, a gente já vê mais, mas o principal lance aqui é o da imutabilidade, que fez sentido para a gente desde o primeiro dia. Uma característica legal de como a gente lida com a nossa infraestrutura é de que a gente shardeia a nossa infraestrutura, que basicamente quer dizer que a gente tem uma cópia, pelo menos em termos de infraestrutura do Nubank, para cada X número de clientes. E isso acontece, isso foi uma decisão há uns 2 anos já, que foi basicamente quando a gente viu assim, existe pouquíssima interação de usuário para usuário do Nubank, então faz muito sentido você ter uma cópia exata da infraestrutura para esse X números de clientes, e por isso que a gente partiu para essa abordagem de shardeamento. Essa não é exatamente a realidade que a gente tem hoje, porque hoje tem no conta. Então, quando você transfere o dinheiro para um amigo, uma amiga, tipo, a gente tem que descobrir em que shard que esse cliente está e fazer todo o roteamento. Por isso que a gente tem um shard que é o Global, que ele é basicamente um grande roteador em cima disso tudo. Como que a gente lida com a infraestrutura? Uma característica muito importante da nossa infraestrutura é a infraestrutura como código, para a gente ter previsibilidade e ter segurança de que a gente vai conseguir repetir aquela operação e que ela vai se comportar da mesma forma. O nosso take no infraestrutura como código é o nosso repositório definitions. Então, o definition nada mais é do que você colocar em código uma definição do seu resource. E tipo, a gente tem definition para tudo quanto é tipo de resource, desde tipo qual que é o banco que vai subir, EC2, o etcd, Zookeeper, para até quais são os alertas que você quer definir para o seu serviço. Tudo isso está definido como definition, e a gente tem automação em cima desses definitions. Por exemplo, esse é um definition de etcd, é uma versão simplificada, porque geralmente esses definitions eles costumam ficar bem grandes. A gente tem muita coisa que a gente aplica por default, para os nossos devs não terem que ficar tendo que se preocupar o tempo inteiro com 1000 configurações diferentes. Então, a gente tem alguns defaults bem que funcionam na maior parte dos casos, e esses defaults geralmente são por environment. Então, aqui você pode ver qual que é o squad que é o dono desse serviço, qual que é o nome dele, quais são os environments onde a gente vai deployar eles. E aí você tem o global mais o sharded. Sharded são todos os shards mesmo, então ele vai funcionar para todos os shards. As AZs onde ele vai deployar e o número de AZs. Então, todas as informações que são necessárias para esse resource. E o nosso provisionamento
basicamente, o que a gente faz é, a gente tem uma ferramenta de automação, escrita em Clojure, que é o Nimbus, que ele fica entre esse nosso repositório de definitions e entre o CloudFormation da AWS. Então, ele está o tempo inteiro fazendo essa transformação dessa linguagem Nubank de criar essa definition, que é quase um protocolo que a gente criou nosso, para o CloudFormation, né, para criar aqueles templates de stack do CloudFormation. Então, o Nimbus é essa ferramenta que a gente usa. Então, basicamente, o engenheiro nosso ele consegue usar o Nimbus e falar assim, eu quero dar um app create. E aí ele passa, em qual shard, qual que é o nome do app dele. E aí a gente dá o fetch desses definitions que a gente coloca em bucket da S3, transforma todos eles em stacks de CloudFormation e cria eles lá, os resources dele, já com os alertas que ele definiu, já com tudo que ele precisa para esse serviço funcionar. E como que isso funcionava antes do Kubernetes? Como é que funcionava a nossa infraestrutura? A gente já tinha esse definition, então já tinha essa interface que todo mundo já sabia usar e já sabia definir seu serviço. Sendo que antes, em vez de a gente criar as coisas no Kubernetes, a gente criava o padrão, a gente gerava um CloudFormation com 2 outros scaling group, tinha o blue, o green, um ativo, o outro não. E era sempre, toda vez que a gente fazia o deploy, a gente subia as instâncias novas no scaling group que não estava ativo, esperava tudo ficar healthy, virava o DNS. Sendo que, a partir do momento que o meio começou a crescer, entrando mais cliente, a gente começou a esbarrar em alguns problemas. Alguns deles era, a gente tinha muito stack de CloudFormation na conta, a gente tinha muita instância rodando, a gente tinha muita instância rodando, e a gente começou a bater em vários limites da AWS, tem alguns limites que eles são hard e você não consegue passar dele, não tem como aumentar. A gente até pensou em ter várias contas, acabou não fazendo. E um problema também era que muito erro que não necessariamente o desenvolvedor ele precisava saber, estourava para ele. Então, ele ia lá criar o serviço dele e voltava um erro. Tal instância não está disponível, não tem esse tipo de máquina. Não tem mais regras do que, sei lá, o security group pode ter. Então, esses eram alguns problemas que a gente tinha. Fora que a gente tomava muito rate limit da API da AWS, então alguns deploy começou a ficar flake, alguns falhava às vezes, e a gente acabou indo nesse caminho de migrar para o Kubernetes. Só uma introdução bem rápida para continuar o slide. O Kubernetes ele é basicamente composto por um banco de dados, onde ele guarda os estados, que é o etcd. A gente tem um conjunto de nós, que são os masters ou control plane, que são quem toma ações e decisões do cluster. E a gente tem um conjunto de nós, que é onde a aplicação vai rodar de fato. E uma coisa que a gente fez foi como é que a gente começa a testar, como é que a gente começa a interagir com Kubernetes. A gente foi pelo caminho mais fácil, migrar staging. Então, o que a gente fez foi, nesse Nimbus já tinha todo um código que ele conseguia ler essa definition e criar as coisas no CloudFormation. Então, a gente adicionou a definition de Kubernetes, então o Nimbus passou a conseguir ler uma definition de Kubernetes e gerar um CloudFormation que criava o cluster de Kubernetes. E os serviços, em vez de ele criar CloudFormation também, eles passaram a criar os recursos dentro do Kubernetes. A gente criou uma lib chamada Nubernetes, que gerava essas coisas e falava com a API. E foi mais um experimento da gente ver, vai funcionar, não vai, resolve nossos problemas, é o que a gente quer, e de todo mundo começar a interagir, porque no final uma coisa muito importante na cultura que a gente tem dentro do Nubank é quem desenvolve a aplicação mantém ela. Então, não tem um time de infra para fazer suporte ou manter a aplicação que outro desenvolvedor fez, porque se uma pessoa escreveu o código, nada mais justo que ela mantenha aquilo, porque ela é a melhor pessoa que conhece aquilo. Então, não era só a gente migrar tudo, porque as pessoas tinham que saber operar do mesmo jeito que eles já sabiam operar na Amazon. E a gente foi da forma mais simples, a gente tinha um nó só, que era o master, que tinha etcd dentro, o API dentro, se ele caísse, caía tudo, mas tudo bem, era staging.
A gente já tinha um processo. Um outro ponto também é que a nossa infra ela é bem imutável, então a gente não faz atualização em place, a gente sempre recria o Nubank todo e vira o DNS, então a gente migra para o Kubernetes assim também. Em staging, a gente foi lá, criou uma outra cópia do Nubank de staging e quando viu que estava tudo certo, virou o DNS, as pessoas começaram a usar. E aí a gente começou a perceber que várias coisas a gente não tinha pensado. Por exemplo, a gente tem um command line interno, que é o Nucri, e ele sabia interagir, basicamente, com a AWS. Então, várias coisas que as pessoas dependiam para trabalhar no dia a dia, simplesmente pararam de funcionar. E aí a gente implementou o Nuka 8S, que com a mesma assinatura e conseguia fazer tudo, sendo que adiciona algumas complexidades, porque, por exemplo, no antigo, quando você, sei lá, ia fazer um dump do frame graph, você tinha que acessar a máquina, mudar a capability do container, gerar e baixar. No Kubernetes você tinha que fazer isso no nó, e a gente não queria que todo mundo tivesse acesso aos nós. Tipo, teve essa parte. E depois que a gente começou a se sentir mais confortável, a gente começou a pensar em produção. Então, já não dava para ter um nó só de master. A gente acabou decidindo por ter cluster de etcd fora, vários nós de master. Tá. E aí vinha como é que a gente ia fazer essa migração. A princípio, a gente, vamos mudando o prototype por prototype. O que falhar, a gente faz rollback e tal, mas a gente já estava com muito cliente a ponto da gente querer fazer isso. Então, a gente foi no caminho mais fácil, que era criar um shard novo, que não tinha cliente nenhum. E foi na época que a gente introduziu o prototype API, porque aí, tanto no CRI, sabia o que era que aquele prototype usava, então sabia acelerar Kubernetes ou CloudFormation para saber para onde mandar os comandos, quanto o nosso CI sabia ler isso para saber onde é que tinha que deployar. Então, a gente foi lá, criou um prototype novo que rodava em Kubernetes, passou a mandar cliente, 1% de todos os clientes que entravam, 1% não, 0,1% de todos os clientes que entravam iam para esse cluster, esse prototype Kubernetes. E aí o que a gente foi mais cauteloso, porque a gente esperou coisas do tipo fechar fluxo de fatura. A gente só não esperou o collection, porque a gente não queria esperar a pessoa dever para ver se as coisas, para poder migrar o resto. A gente pegou vários problemas nessa fase, tipo, teve aplicação que ficou com a performance, sei lá, 5 vezes pior. A gente pegou vários problemas, foi bom para aprender. Beleza. Essa foi a migração, foi o primeiro shard que a gente criou em produção, o shard 6. Uma coisa muito importante dessa migração era tipo zero downtime e idealmente zero problema. Por isso que a gente começou por staging, que fez todo o sentido. O problema de staging é que ele não tem nem perto do volume de requests e acessos ou qualquer coisa do gênero que a gente tem em produção. Então, quando a gente criou o primeiro shard, que nem o Iago falou agora, o S6, foi legal para ver que o processo funciona em produção. Mas o problema do S6 ele ainda era muito semelhante ao do staging, no sentido de que, tipo, se não tem usuário lá, por exemplo, a gente estava jogando 0,1% de novos clientes, então não dava para ter uma noção legal de, tipo, vai aguentar porrada, tipo, será que a gente já previu todos os problemas, como é que vai ser? Então, a gente estava bem preocupado de, beleza, criar um shard novo com Kubernetes, a gente sabe que funciona, mas a gente ainda não está com a segurança de saber, assim, migrar um shard já existente para Kubernetes, que já tem, sei lá, 2 milhões de clientes dentro dele lá, transacionando todo dia, tipo, vai funcionar, beleza? Então, uma coisa que a gente fez nesse prototype API aqui, basicamente isso é o que a gente usa para a nossa automação, para falar para elas, assim, aonde que eu vou deployar os serviços. Então, a gente pode ver, por exemplo, esse S1, ele está deployando para o CloudFormation, que é o tipo antigo, direto na AWS, via SDK.
e o Kubernetes, aí já usando o modo novo. Então, durante esse período de migração, a gente botou os shards que a gente estava migrando para deployar simultaneamente nos dois, que é para a gente ter a segurança de dar o rollback, se desse algum pepino. Então, o cenário que a gente tinha a gente tinha esse aqui, com o shard novo que foi criado, e agora a gente precisa migrar os shards antigos. Se a gente olhar aqui, essa é a característica do shard antigo. Você tem o Route 53 ali, você tem o shard em si. Todos os serviços ali eles estão consumindo do Kafka. O primeiro passo, muito disso aqui é muito semelhante a um processo de blue-green, só que com muito mais cagaço, porque a escala é bem maior. Mas, basicamente, então, a gente cria um novo shard, agora com Kubernetes, e aí a gente garante que todos os serviços estão rodando na mesma versão nos dois stacks, o antigo e o novo. E a forma principal de fazer isso é com aquele Kubernetes API, que ele deploya nos dois. Dá problema, porque tem dev que fica impaciente, ele faz um hot deploy e meio que fura isso. Mas, com a colaboração de todos, a gente conseguiu garantir que a versão estava igual nos dois stacks. E aí a gente lentamente começa a consumir mensagens no novo stack do Kafka. Uma característica legal também porque a gente não tinha certeza se ia rolar tudo bem, uma precaução a mais foi o shard novo de Kubernetes, todos eles subiam com serviços sem consumer, todos os consumers de Kafka desligados, que é para a gente ter certeza de que, beleza, vamos consumir aos poucos, vamos ver se está tudo ok. E aí depois a gente vai ligando esses consumers de Kubernetes e vai monitorando. Isso aqui, muito disso aqui é meio loucura de fazer se você não tem um bom monitoramento, saca? Métricas e tal, para saber que, estamos indo na direção certa, ou deu alguma cagada, está estourando alerta. Então, todos os passos aqui era fazer um passo e ficar monitorando. Fazer um passo e ficar monitorando. Então, você liga os consumers do Kafka, começa a monitorar as mensagens e esse consumo. Aí, lentamente, você vai atualizando os DNS para colocar uma parte dos requests para o novo stack. E aí vai monitorando, vai ver se está tudo certo. E aí, depois, lentamente, nós vamos desligando as máquinas da stack antiga. Esse lentamente desligando, como a gente precisava de um fail-safe muito rápido para dar rollback, se a gente identificasse algum problema, e a ideia era ter 0 de downtime, esse lentamente desligando é pegar os autoscaling group dessas máquinas e, sei lá, em vez de 16 pods, 8 pods, 4 pods, 1 pod. E aí, quando a gente tivesse segurança de que a stack nova estava funcionando, aí sim, a gente zerava. Antes de dropar as máquinas mesmo, só zera. E aí, tá tudo certo? Dropa. Se não tá tudo certo, você só sobe o autoscaling de novo, que é para ter um rollback rápido. E aí, beleza, você está com a confiança. Aí você dropa a stack antiga. Esse é um momento crítico. Se você dropou a stack antiga e tem algum problema, aí o rollback é bem mais complicado. Mas a gente não teve esse problema, ainda bem. E aí, o processo nada mais é do que repetir isso shard a shard. Então, você faz para um shard, faz para outro shard, faz para outro shard. E esse processo todo ele tomou o final de 2018 inteiro e o começo de 2019. Então, a gente teve problema, por exemplo, de que um dos nossos principais engenheiros que estavam atuando nessa migração junto com a gente ia sair de férias, Black Friday no meio. Então, todo tipo de preocupação. Então. E muito também nessa migração é a gente trabalhar junto com os desenvolvedores para tranquilizar eles, porque muda o paradigma, né? Muda como é que você vai debugar a sua aplicação, como é que você vai monitorar ela para saber se está tudo certo e tal. Então, várias dessas perguntas foram perguntas que eles fizeram para a gente, mas para que isso? Por que isso? É importante? E, a forma que a gente identificou de conseguir tranquilizar todo mundo nesse processo e mostrar que funciona e era o caminho certo, foram com essas iniciativas de Platform Buddy, de feedback da engenharia, bootcamp, guilds, melhorias no cluster, que era foram várias ações que a gente fez junto aos times de produto para treinar eles em Kubernetes, ajudar eles como é que você vai debugar a sua aplicação, esse tipo de coisa. Inclusive, o Platform Buddy é uma iniciativa nossa de
todo engenheiro dentro de um time ele vai ser um especialista, vamos dizer assim, mais na infra, e ele vai difundir esse conhecimento mais de infra lá no time dele. E aí é o final da migração mesmo. Deu tudo certo. Foi agora, no começo de 2019, né, que a gente migrou tudo para Kubernetes. E agora o Iago vai falar do Kubernetes no Nubank. Tá. Eu vou passar bem rapidinho em como a gente faz Kubernetes lá. Isso é basicamente uma imagem de um dos nossos clusters. A gente tem a maioria dos serviços rodando em closures, alguns modelos rodando em Python. Cada cluster tem 2 Prometheus para monitoramento, o etcd fica fora. A gente usa a KubeADM para fazer bootstrap dos nós, mas toda a parte de lógica e automação em cima é em Clojure também. E aí, para cada shard desse, a gente tem um cluster de Kubernetes, um cluster de Kafka, um cluster de Zookeeper e os bancos de dados daquele shard. E a gente tem também um prototype de monitoramento, que é onde fica o Thanos, Grafana, Alert Manager, para a gente poder ter uma visão única de todas as infras. Agora que a gente está indo para outros países, a gente está migrando para ter um prototype de monitoramento que ele é de todos os países, então para a gente continuar tendo uma visão só. Tá. E depois da migração, tipo, uma coisa que a gente percebeu durante a migração, e a gente já deveria saber, mas engajar o time da engenharia de serviço, o desenvolvedor de produto, no processo foi bom para a gente, porque no final era eles que iam sentir a dores, então eles nos ajudaram bastante. Tipo, quando a gente começou, tinha um certo receio de tipo, é legal, será que vai funcionar? E no meio da migração para o final já estava, quando é que vocês vão terminar? Quando é que vai migrar tudo? Os que já estão em Kubernetes também melhor. Outra coisa era começar pequeno. Se a gente fosse esperar todo esse tempo de ter um cluster maduro, a ponto de rodar em produção, a gente nunca teria feito staging. E aí a gente passou quase um ano rodando staging, então tipo, teve um tempo de amadurecimento das pessoas que usavam, e a gente ia tipo, começar do zero. E uma coisa que ficou bem claro para a gente é tipo, isso era o primeiro passo, então tipo, colocar o Kubernetes não resolveu todos os nossos problemas, resolveu alguns, também trouxe outros que a gente não tinha. E outra coisa que a gente tinha era tipo, tudo esse processo era tudo bem documentado, então dava para pegar qualquer engenheiro e dizer, migra esse prototype, e ele ia conseguir fazer, ele sendo do platform ou não. Alguns resultados que a gente teve foi que a gente achava que ia ficar mais barato, não ficou, nem de longe. Mas a gente teve ganhos, tipo, tempo de deploy 3 vezes maior, e se o deploy é rápido, o rollback também é, então tipo, a gente consegue se recuperar de falhas melhor. Porque esse é outro ponto, a gente não tem... O desenvolvedor ele é quem decide quando o código dele vai para produção. Então, fez merge no pull request, vai para produção. Então, tipo, a gente tem que ter a habilidade de fazer rollback muito rápido. Como a gente usa a infraestrutura imutável e essa recriação de duplicar o Nubank para fazer a atualização, é um processo caro, porque, de fato, a gente está com 2 Nubank rodando ao mesmo tempo. Então, tipo, da diferença de preço entre fazer esse processo sem e com Kubernetes, dava tipo $80 mil só desse processo. No tamanho que o Nubank estava na época, hoje deve dar, sei lá, dar 3 vezes isso ou mais de diferença. E o ciclo de interação era bem maior. Então, tipo, os desenvolvedores se sentiam mais produtivos porque a interação era bem menor. Isso aqui é uma timeline para dar uma noção de tempo. A gente começou em abril de 2018. Migrou staging e ficou amadurecendo todo esse tooling. Em junho, a gente começou a definir plano de migração. Em julho, a gente criou o shard que não era Kubernetes, o novo shard de Kubernetes, deu um monte de problema. A gente fez uma retrospectiva para planejar migrar um shard com o cliente. Em setembro, a gente migrou o primeiro shard. E aí, em outubro, a gente já migrou mais 4 shards. Em novembro, a gente parou para fazer bootcamp, para fazer treinamento com a engenharia. Em dezembro, um monte de gente saiu de férias, a galera foi na KubeCon, um monte de gente, não tinha ninguém para fazer nada, então a gente deu uma pausa. Em janeiro, a gente terminou os outros shards que estavam faltando. Isso aí, a gente está sempre contratando. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente. Se tiver
também.